A força que esconde sensibilidade. Oi, sou Helena com E hoje vamos falar da personalidade dos nascidos em 31 de maio. Existem pessoas que à primeira vista parecem fortes, determinadas e até um pouco difíceis de se aproximar. Passam uma imagem de controle e independência. Mas será que essa primeira impressão mostra toda a verdade? Costumam ser exatamente assim. Por trás da firmeza existe uma personalidade cheia de nuances, emoções e desafios. Entre os nascidos em 31 de maio está o Papa Pio XI, líder da Igreja Católica entre 1922 e 1939. Seu pontificado ficou marcado por importantes transformações, por sua atuação em um período de grandes mudanças na história mundial. E você, que nasceu também nessa data. Mas o que será que a personalidade dos nascidos nessa data tem de tão especial? Vamos conhecer melhor essas características dessa personalidade. Por trás da aparência existe muito mais. Uma das primeiras coisas que chama atenção nos nascidos em 31 de maio é a forma como se apresentam ao mundo. Muitas vezes parecem reservados, algumas pessoas chegam a considerá-los frios, distantes ou difíceis de entender. No entanto, quem convive mais de perto costuma descobrir uma realidade completamente diferente. Com o tempo, surge uma pessoa afetuosa, prestativa e até surpreendentemente sensível. É como se existisse uma camada de proteção entre o mundo e seus sentimentos mais profundos. Nem sempre essa proteção é criada por escolha. Em muitos casos, ela nasce de experiências vividas ao longo da vida. Algumas decepções, inseguranças ou dificuldades podem fazer com que essas pessoas aprendam a esconder aquilo que sentem. Por isso, elas nem sempre demonstram suas emoções de forma imediata. Ao mesmo tempo, costumam ser extremamente honestas, gostam de fazer as coisas da maneira correta e valorizam a atenção aos detalhes. Quando assumem uma responsabilidade, levam aquilo a sério. O desafio aparece quando acreditam tanto em suas ideias que acabam insistindo demais nelas. Às vezes repetem o mesmo argumento diversas vezes, porque realmente acreditam que estão tentando ajudar ou esclarecer uma situação. Mas nem sempre quem está ouvindo enxerga dessa forma. Além disso, gostam de debater, defendem seus pontos de vista com convicção e dificilmente fogem de uma discussão de ideias. Energia que parece não ter fim. Quem nasce nessa data raramente passa pela vida em câmera lenta. Existe uma energia constante movimentando seus pensamentos, projetos e suas decisões. A mente costuma ser rápida, curiosa e inquieta. Mas não é apenas uma questão intelectual. Muitas dessas pessoas também demonstram grande disposição física.
gostam de estar fazendo alguma coisa, resolvendo problemas, iniciando projetos ou buscando novos desafios. Ficar parado por muito tempo geralmente não combina com a sua natureza. Outra característica marcante é a determinação. Quando tomam uma decisão, costumam seguir em frente sem olhar para trás. Isso pode ser uma grande qualidade, porque ajuda a superar obstáculos e enfrentar dificuldades. Por outro lado, também podem gerar teimosia. Mesmo quando percebe que um caminho não está funcionando tão bem, nem sempre mudam de direção rapidamente. E convencer alguém nascido em 31 de maio não é tarefa simples. Argumentos puramente lógicos muitas vezes não são suficientes. O que realmente costuma tocar essas pessoas são valores como confiança, lealdade, honra e sinceridade. Quando percebem verdade nesses sentimentos, tornam-se mais receptivas. Nos relacionamentos, costumam sentir forte atração por pessoas intensas, apaixonadas e cheias de personalidade. São indivíduos que valorizam profundidade emocional e conexões verdadeiras. A confiança como ferramenta de vida. Os nascidos em 31 de maio costumam acreditar muito em suas próprias capacidades. Quando defendem uma ideia, fazem isso com segurança. Quando assumem um projeto, procuram transmitir confiança. E quando falam, querem ser compreendidos. Por essa razão, geralmente preferem uma linguagem acessível. Mesmo quando possuem ideias inovadoras ou diferentes, não sentem necessidade de parecer superiores aos outros. Gostam de compartilhar conhecimento de forma clara. Existe uma crença muito forte dentro deles. A confiança abre portas. E muitas vezes isso realmente acontece. Sua postura determinada costuma inspirar pessoas ao redor. Porém, existe um lado delicado nessa característica. Quem acredita muito no sucesso nem sempre está preparado para lidar com o fracasso. Quando algo não acontece como planejado, o impacto pode ser profundo. Por alguns momentos, podem se sentir que perderam o rumo, podem questionar suas escolhas e até a sua capacidade. A boa notícia é que raramente permanecem caídos por muito tempo. Existe uma impressionante capacidade de recuperação, mesmo após grandes dificuldades. Costuma encontrar forças para recomeçar. Talvez não voltem exatamente iguais, mas voltam mais experientes, conscientes e muitas vezes mais fortes. Sempre fazendo alguma coisa. Se existe uma palavra que combina com os nascidos dessa data, essa palavra é movimento. São pessoas que gostam de agir, gostam de construir, de resolver
e de melhorar aquilo que enxergam ao seu redor. Muitas vezes possuem uma personalidade adaptável e conseguem lidar bem com mudanças. Mas existe uma curiosidade interessante. Apesar dessa capacidade de adaptação, frequentemente tentam criar ordem e organização na própria vida. É como se procurassem estabelecer uma base firme para não serem levados pela instabilidade dos acontecimentos. Por isso, costumam organizar rotinas, planejar tarefas e manter-se ocupados. Estão sempre começando algo novo, consertando alguma coisa, aprendendo uma habilidade ou desenvolvendo um projeto diferente. Além disso, frequentemente apresentam talentos técnicos e práticos muito interessantes. São pessoas que gostam de entender como as coisas funcionam. E quando dominam uma habilidade, gostam de mostrar competência naquilo que fazem. O cuidado necessário está na dispersão. Como costumam ter muitos interesses, às vezes correm o risco de dividir sua energia entre várias direções. Quando conseguem concentrar seus talentos em um objetivo principal, seus resultados costumam ser muito maiores. O caminho para o equilíbrio. Talvez o maior aprendizado dos nascidos em 31 de maio seja encontrar equilíbrio. Existe força, sensibilidade e razão, emoção, ação. E existe necessidade de paz. Ao longo da vida, essas características precisam aparecer e conviver entre si. As pessoas mais realizadas dessa data geralmente são aquelas que conseguem harmonizar seus diferentes lados. Eles encontram estabilidade nos relacionamentos, propósito no trabalho e sentido nas amizades e nos laços familiares. Quando isso acontece, sua personalidade se torna ainda mais rica e interessante. Mas quando esse equilíbrio não é alcançado, pode surgir uma sensação constante de inquietação, como se faltasse alguma coisa, como se a própria conquista finalmente trouxesse a felicidade definitivamente. E muitas vezes não traz. Porque a verdadeira tranquilidade não nasce apenas de atividade ou das realizações. Ela nasce também do autoconhecimento, nasce da aceitação e da capacidade de encontrar paz dentro de si mesmo, por trás da sua fortaleza. Se você nasceu em 31 de maio, saiba que nem todo mundo consegue enxergar de imediato tudo que existe dentro de você. Mas muitas pessoas percebem primeiro a sua força, a sua determinação e a sua independência. Mas quem tem a oportunidade de conhecê-lo melhor, descobre que além de leal, dedicado e capaz de enfrentar desafios que fariam muita gente desistir, você possui a rara capacidade de se reinventar quando a vida muda de direção. Talvez nem sempre encontre tranquilidade que procura,
Mas não se esqueça de uma coisa: a sua jornada não é apenas sobre conquistar objetivos, é também sobre aprender a confiar mais em si mesmo, valorizar suas emoções e reconhecer tudo que já construiu. Sua força é admirável, sua sensibilidade também. E é justamente a união dessas duas qualidades que torna você especial. Os nascidos nessa data mostram que força e sensibilidade podem caminhar juntas. Por trás de uma aparência firme, existe uma pessoa cheia de energia, ideias, talentos e capacidade de superação. Beijo, beijo!